Olá, bonito. Estou agora aqui à espera que comece a entrar. Vou preparar aqui para chamar a Hilda, que é a nossa convidada de hoje, aqui no Saman, nesta última sexta-feira de lives. Vou já convidar aí, vamos falando aqui um pouco do que nós vamos tratar aqui hoje. Vou guardar aqui a ideia então, para quem não conhece ou não tem bem presente o que o Saman anda a fazer, não é? Nós lançámos um inquérito dirigido às mulheres negras. Bom dia, aqui o convite à Hilda, mas não tem resposta. E temos um inquérito que lançámos e este mês propusemos a fazer estes lives que já aconteceu com a Rita de Cássia, com uma ativista negra, a Maíra, semana passada, e agora a parteira Hilda Maneira. Eu não sei o que se passa, que não consigo que a Hilda entre. Eu vou voltar a convidar a Hilda, porque aconteceu aqui alguma coisa. Olá. Fiquem à vontade para colocar questões. Olá! Hello! Então, cá estamos. Chegou o dia. Não sei o que é que estava a acontecer agora. Não estavas a conseguir. Eu enviei o convite. A minha assistente de produção estava a mexer nos meus mambos. A pôr aí as coisas em ordem, não é? Estava aqui a pôr as coisas em ordem. E vai voltar a mexer outra vez, calma. Ninguém se estresse. O tempo que precisar. A minha assistente de produção, que é uma TikToker famosa. Ok, nós depois temos que falar. No final fazemos os agradecimentos a quem Os props. direito. Yeah. Ela estava a encolher-se toda porque está com medo que eu a chame aqui para o pé de mim. Vai ser chamada, vai ter que ser o tempo. Tem que conhecer quem fez, ou como é que permitiu que esta live acontecesse. Exatamente, isto não, nunca teria acontecido, nunca na vida. Não. Pois é, eu estava aqui a falar um bocadinho sobre o Saman, não é? Sobre o inquérito que nós lançámos no ano passado sobre a violência obstétrica dirigida, não é, às mulheres negras, cá em Portugal. E que pronto, nós não nos queremos limitar por este inquérito, daí temos lançado estes lives. Contigo vai ser o último. E temos lançado estes lives para ver se conseguimos chamar um bocadinho mais a atenção, não é, este tema que eu acho que é tão gritante, não é? Aproveitar, já que estamos a falar tanto de racismo e está a acontecer tanta coisa, não só cá em Portugal, mas no mundo, não é? No mundo. Sim, porque não é só o Covid, atenção. É verdade. Há muita coisa que está aí a gritar. E às vezes esta situação do Covid faz-nos não olhar, não é? Faz-nos estar mais desatentos para outras coisas importantes que também estão a acontecer. É verdade, está tudo a acontecer mesmo. Está tudo a acontecer. E então, pronto, é no sentido de lutar por novas políticas e por chamar para estes debates que hoje estamos aqui. Então, não sei se queres apresentar, falar um bocadinho de quem é a Hilda Maneira. Sou eu! Eu sou um bocadinho tímida, mas pronto, eu vou falar. O meu nome é Hilda Maneira. Sou enfermeira obstetra desde 2007. Não, desde 2007 eu trabalho em sala de partos e pouco tempo depois fui fazer a especialidade de obstetrícia. Formei-me, nasci, cresci e formei-me em Portugal. Venho de uma família maioritariamente branca com um bocadinho de mistura também. Tenho muita família angolana. Tenho 2 filhos lindos que são mulatos. O pai dos meus filhos é angolano, escuro.
E então tenho uma sobrinha linda que também é mulata, a minha assistente de produção. Sim. E, e neste momento estou a trabalhar como enfermeira obstetra em Moanda, em Angola, com muito gosto e muita satisfação, desde 2013 ou 2014. Ok. E agora falando um bocadinho mais pronto, desse teu caminho familiar, quando é que tu sentes que começou a ganhaste consciência da tua cor de pele ou da cor da pele dos teus familiares e das pessoas que estavam ao teu redor, ou a textura do teu cabelo? Quando é que começaste a ter mais essa consciência? Olha, é engraçado estás-me a falar sobre isso, porque ainda há bocadinho eu estava a falar com a minha sobrinha sobre comorismo, não é? E ela estava a dizer uma coisa que é verdade. Enquanto nós vivíamos em Portugal, há uma dificuldade em aceitação, por exemplo, do nosso cabelo. E só quando chegámos em Angola é que a coisa foi, não, então, mas isto até é um cabelo bonito, já não temos que estar a esticar o cabelo, porque só o cabelo liso é que é o aceitável. A minha sobrinha estava até a dizer que quando estava em Portugal tinha vergonha do cabelo dela, então andava sempre com o cabelo apanhado. Apanhado. Yeah. Então, querem ver o cabelo da minha sobrinha? Laurinha, anda cá, meu amor. Anda cá, solta o cabelo, meu amor. Ela tem um cabelo maravilhoso. Vejam só o cabelão desta miúda. Espetáculo. Ela faz questão mesmo de se esconder. E então, pronto, estás a ver? Eu sempre senti um bocadinho. Porque é que eu, quando estou a andar com uma prima minha que é escura, as pessoas ficam assim, mas é tua prima? Mas é mesmo tua prima? Mas este. Eu tenho um irmão meu que é Rastafari. Mas este aqui é mesmo teu irmão, com estas coisas todas compridas. Sim, é mesmo meu irmão. Ah, mas vocês são tão diferentes. Pois, mas é mesmo meu irmão. E esta é mesmo minha prima. Mas são primas de sangue. Somos mesmo primas de sangue. E olha, já me chegaram a pedir a identificação para ver que o último nome é mesmo igual e somos mesmo primas de sangue. Exato. Então, e curiosamente, quando eu comecei, também estava a dizer isso aqui à minha sobrinha, quando eu comecei a estagiar no meu curso de enfermagem, eu fui estagiar para um hospital onde o meu pai já trabalhava. E lembro-me que uma vez eu fui ter com ele, íamos almoçar, eu estava à espera dele e entrou um médico e estava a apresentar o serviço a alguém e diz, olha, este é o Maneiras, está aqui a fazer este procedimento assim assado, esta é a sala de não sei do quê, esta aqui deve ser uma estagiária de enfermagem e olhando para ela é cabrita. Eu fiquei assim, a sério? A sério isso? Epá, estás a ver? Então, Mas o teu pai é mulato. sim, claríssimo, estás a ver? Claríssimo, ok. Yeah, Mas então, esse cabrita, esclarecendo aqui, não é? Porque da parte do pai. pois, A minha família muitas angolana vem pessoas da aqui parte do podem meu não pai. saber o que é cabrita, não é? Porque podemos ter aqui Ah, pessoas pois. que não usam estes termos que nós usamos em Angola, que é normalmente assim tipo a Mariah Carey, não é? Que é aquela coisa que não é branca, mas também não é negra, não é? É assim uma coisa. E quando eu comecei a trabalhar num dos hospitais em Portugal, eu lembro-me quando eu cheguei lá, a equipa começou a fazer apostas para perceber quais eram as minhas origens. Então, havia, o topo era cabo-verdiana, depois vinha brasileira, depois vinha moçambicana, angolana e no último é que estava portuguesa. E eu fiquei assim, nunca pensei que isso fosse tão importante para as pessoas serem, quer dizer, perceber qual é a caixinha onde nós pertencemos, não é? Porquê? Porque difere a forma como vais abordar. Vou deixar de ser enfermeira ou a enfermeira Hilda, se pertencer à caixinha A, B ou C. Então isto sempre me fez assim um bocadinho de confusão. Mas eu nunca me senti vítima de racismo, nunca me senti vítima de colorismo. Eu penso que sempre fui privilegiada por ter um tom de pele talvez um pouquinho mais claro do que, por exemplo, as minhas primas. Sim. Mas ao mesmo tempo reconheces que, puxa, fazerem uma aposta dessas é a mesma coisa que, por exemplo, apostarem entre duas colegas qual é que tem o rabo maior ou as melhores mamas ou é isso que Perfeitamente. quererem colocar numa caixinha Numa caixinha. porque tu não és suficiente, tu não vales, não és válido o suficiente
precisas ter rótulos. Temos que perceber, exatamente, rotular a pessoa. Temos que rotular a pessoa. É Esta, bonita, é afinal, feia, é é o gorda, quê? é magra. É o quê esta? O que é esta? De onde é que ela vem? O que é que ela pertence? E eu não dizia nada. Eu lembro-me que ele disse, ok. Mas diz lá, tu és o quê? Eu sou a Hilda. E nunca dizia nada. Então aquilo foi assim um tumulto quando eu comecei a trabalhar. Mas pronto. Foi das Depois coisas que começaram-me se a dá mais conhecer como a desafios. Hilda e aquilo acabou por passar. Mas foi assim um choque um bocadinho no início. E alguma questão assim social, por exemplo, que por seres, olharem para ti, pronto, não és branca, pronto, não és caucasiana ou não és portuguesa, não é? Suficiente, porque não aparentas ser, tentarem testar ou perceber se és rica, és pobre, tens recursos, não tens recursos, és inteligente, não és inteligente, sabes mais, sabes menos, algum... Olha, eu por acaso nunca, talvez tenham feito isso, mas eu nunca me apercebi que o fizeram. Se o fizeram, foi sempre de uma forma muito subtil, porque eu nunca me apercebi dessa situação de tentarem perceber, de acordo com a minha cor ou com o meu background cultural, se eu sou mais ou se eu sou menos inteligente. Até porque eu sou muito afirmativa quando eu vou trabalhar. Então, eu deixo sempre o meu trabalho falar por mim. Eu deixo sempre o meu trabalho falar por mim. Antes de eu falar, o meu trabalho já fala. Então, talvez isso seja um método de proteção, será? Não Sim. sei. Não, ou de simplesmente seres e não estás à espera que os outros digam quem tu és, não Sim, é? É simplesmente sim. seres. Mas há bocado eu tinha-te perguntado, então essa consciência que tu tiveste da cor foi nesse momento em que o colega do teu pai ou o médico te chamou de cabrita, ou assim na infância tu sentias diferenças não digo em casa, mas se calhar noutros meios, em outros sítios em que estivesses com primas ou primos e houvesse assim diferenças? Opa, lá está, eu acho que eu devo ter crescido de forma muito privilegiada porque, olha, o meio onde eu cresci era uma escola basicamente só angolanos e nós dávamos todos super bem. Então, quer dizer, Cá sabes em que as Portugal. tuas coisas. Cá em Portugal não, aí em Portugal, sim, aí em Portugal. Então eu nunca senti assim, nunca senti o peso dessa situação em mim, mas sei que talvez alguns colegas meus tenham sentido. Alguma prima minha tenha sentido por estarmos a andar juntas e ela ser escura e eu ser clara, Foste mas convidada e a tua prima não foi convidada para algum por encontro? acaso não, por acaso não. E estávamos sempre todos juntos. E na escola onde eu cresci havia uma grande aceitação cultural. Talvez por ser uma escola maioritariamente angolana, então pronto, havia uma grande aceitação cultural. Muita diversidade, muita diversidade. Ok. E quando é que surge esta questão da violência obstétrica na tua vida? Porque eu sei que tu és muito ativa aí nessa luta. Não foi quando eu comecei a trabalhar em obstetrícia, curiosamente, foi só depois do meu primeiro parto. Porque até ao meu primeiro parto, e eu já era especialista em obstetrícia, eu pratiquei muita violência obstétrica sem me perceber que o estava a fazer. Com muita vergonha minha, mas eu tenho que assumir isto, tenho que o dizer. E já o assumiste em outros espaços. Sim, e em outros espaços. E lembro-me, olha, peço desculpa a todas as mulheres a quem eu já fiz episiotomia na vida, peço desculpa do fundo do coração, mas são coisas que nos ensinam a fazer. Sabes que eu na faculdade, quando estava a fazer a especialidade, eu lembro-me perfeitamente das minhas professoras estarem a dizer: ai, de quem deixar uma senhora rasgar, lacerações é que nem pensar. Então eu cresci nesta situação, estás a ver? Quando eu comecei a trabalhar em sala de partos, eu lembro-me que aquilo que ainda se dizia às pessoas é: quando estiveste a fazer, não gritavas. Aqui não se grita, tens de calar a boca. Eu lembro-me perfeitamente destes tipos de comentários. Uma mulher tatuada: para fazer tatuagem não tens medo de agulhas, mas agora para pôr aqui um soro, para fazer aqui, já estás com medo, etc. Eu cresci neste ambiente. Eu cresci num ambiente em que os bebês, assim que nasciam, iam para o berçário, eram separados das mães. A mãe ia para o internamento e o bebê ficava no berçário e quando esse subia também. A amamentação na primeira hora de vida era um... Qual é a vantagem? Não faz sentido, estás a ver? Yeah.
E eu quando fiquei grávida do meu primeiro filho, eu lembro-me de ter ido para a maternidade cheia de contrações e tinha uma colega minha que tinha uma vertente muito, que eu agora digo, uma vertente humanizada ao parto, e ela disse-me, eu lembro-me perfeitamente do que ela disse, acredita em ti, acredita no teu corpo. E eu fiquei assim, pá, mas o que é que ela quer dizer com isto? Eu estou aqui cheia de dores, o que é que ela quer dizer com isto? E eu lembro-me de estar cheia de contrações, as minhas colegas entrarem na sala onde eu estava a fazer a dilatação e falarem, não é? Falarem, viste o episódio de ontem, viste não sei o quê, viste... E eu pensei assim, poxa, eu estou cheia de dores, estou aqui com uma contração e elas estão a falar em cima da minha contração. Quer dizer, foi a partir do meu primeiro filho que eu comecei, que eu fiz assim um... Não, isto aqui está cada vez a errado, isto não pode ser assim. Calçaste os sapatos dos seus clientes. Eu disse, não, isto não é assim, isto está aqui qualquer coisa que não está certa. E então comecei a mudar o meu mindset, devagarinho, comecei a pesquisar, a estudar e sou hoje uma enfermeira totalmente diferente do que eu era antes. Só para teres uma noção, e eu vou também assumir aqui outra coisa, se tu viesses parar as minhas mãos antigamente, in the old days, com contrações, eu ia-te pôr um soro no meio de uma contração e dizer, olha, respira para aquele lado e faz coragem, vamos. Punha-te o soro sem sequer pensar, olha, deixa pelo menos passar a contração. Coisinhas pequeninas como esta, que fazem todo o sentido. E agora fica... Impensável, impensável. Mas qual Eu ia soro? dizer aqui às pessoas que nos estão a acompanhar, já são umas quantas, que estejam à vontade para colocar questões, que eu estou a tentar estar aqui atenta e perguntar. Sim, e se o som não estiver bom, também por favor avisem. Porque eu estou com os meus fones que vão cair a qualquer momento porque as minhas orelhas são deficientes e não aguentam os fones, mas pronto, vocês aguentem-se. Pois é, então tu, nesse momento, não é que tens o teu filho que é lindo, não é? Que também já anda a participar em TikToks, que eu já vi. Começas a ter realmente essa consciência, mas em que momento é que tu percebes que não só algumas ações são violência contra a mulher que está ali vulnerável, não é? E dependente, mas também em que momento é que tu percebes que tu tens que mudar as tuas ações e começas a partir para a ação, informações e percebes que também tens que empoderar as mulheres, não é? Porque não basta só saber cuidar, mas é dizer, olha, eu preciso fazer isto, não é? Eu preciso, por exemplo, colocar este soro agora, queres, não queres, não é? Ou dar espaço da mulher, pelo menos dar um feedback, quando é que Exato. começas a construir esse caminho? Foi aqui mesmo em Angola, sabes? Mas a evolução, sim. Eu mudei, quando eu mudei, eu já estava aqui em Angola, foi aqui em Angola que tudo começou. Ou seja, os meus filhos nasceram em Portugal, mas eu já vivia em Angola. Quando eu voltei, comecei a trabalhar numa outra clínica, em obstetrícia, e aí já comecei o que ela está a dizer? E eu acho que as mulheres que ainda praticam violência obstétrica têm que ser mães para perceber. As mulheres que ainda praticam, não têm que ser mães. Aconteceu comigo, mas quer dizer, eu acredito, ou quero acreditar, que hoje em dia, nas formações que se fazem em obstetrícia, esta situação da humanização dos cuidados de saúde em obstetrícia, o respeito pela mulher, já está bem incutido no plano de estudos. Quer dizer, então não faz sentido continuarmos a dizer que a episiotomia é uma rotina, quando até a Organização Mundial de Saúde já considera uma mutilação genital. Isto não faz sentido, isto era aqui há uns anos atrás. Agora, aquilo que faz todo o sentido é reformular o pensamento de quem trabalha. Porque se os novos estão a aprender desta forma e vão mais tarde praticar com os mais velhos também têm que mudar o seu mindset. E isso é que vai ser difícil. Tem que se atualizar. Isso é que é complicado. Tem que se atualizar e tem que perceber a importância. Exatamente, tem que perceber a importância. Tem que perceber a importância do parto humanizado, que eu não gosto deste termo, parto humanizado. Já falámos disso no outro dia. Eu gosto do termo parto respeitado. Porque a maior parte das mulheres a quem eu falo de parto humanizado vêm dizer, eu parto na piscina, não é? Não é o parto na piscina. Esqueçam o parto na piscina. Parto humanizado é parto respeitado. É mais uma caixinha, não é? É mais uma caixinha. É limitar o parto respeitado. Portanto, parto respeitado. A partir do momento em que nós vemos a mulher numa situação que é fisiológica, um parto é uma situação fisiológica, ela engravidou espontaneamente vai entrar em trabalho de parto, espontaneamente a que o bebê vai descer, espontaneamente a que o bebê vai nascer.
e espontaneamente vai recuperar, quer dizer, é tudo fisiológico, não há necessidade de medicalizar tanto o parto. E ainda ontem estávamos a falar sobre isto, mais do que humanização, do que humanizar o parto, temos que mamiferizar o parto. Eu não sei se é assim que se diz É, como o mamiferizar, Michel Adran diz. mas é tornar-nos outra vez em mamíferos que nós somos, aceitar a nossa realidade de animais mamíferos, que temos a capacidade de fazer isto tudo, quer dizer, não faz sentido trabalhar de outra forma. E quando eu fui ter o meu segundo filho, eu fugi Isso, completamente. desculpa, qual é a diferença de anos? Só para termos assim uma O noção temporal. Miguel, o Miguel tem 18 meses e o Pedro tem 6 anos, portanto eles têm 5 anos de diferença. O que é que aconteceu? O Pedro, que é o mais velho, nasceu através de cesariana, de uma cesariana urgente por bradicardia fetal, não é? O coração do bebê parou de bater e tivemos que ir urgentemente para uma cesariana. E porque eu fiz cesariana, eu quis dar o tempo suficiente, aliás, mais do que suficiente, para garantir que não iria ter uma nova cesariana por supostamente ter uma ruptura uterina. Então eu dei logo assim uns 6 anos, uns 5 anos de espaço entre os dois filhos. Quando eu fico grávida do Miguel, o Miguel teve pélvico até ao último minuto da vida dele, dentro da barriga. Mesmo o miúdo atravessado. Tem o feitio da mãe, não é? Enfim. Mas vou-te desafiar só mais um bocadinho. Pensas que isto tens isto com o sob controle? Vamos lá ver. Não é? E então, o que é que acontece? Ele estava pélvico, estava sentado. Os médicos aqui estavam-me a dizer: este bebê não vai rodar, que ele é muito grande, isto não vai rodar. E eu lembro-me de ter falado com uma colega minha, que é a Maria João Carneiro, que é uma enfermeira, que é diretora de enfermagem da clínica onde eu trabalho, que também tem muito esta visão do parto respeitado. E ela dizia assim: fala com o teu filho, ele vai rodar. Quando ele tiver que rodar, ele vai rodar. Fala com o teu filho. E eu punha as mãos da barriga e dizia: oh, filho da minha vida, tu roda-me, rapaz, tu roda-me, por favor. Epá, o certo é que eram 40 semanas, ele não rodava. E os médicos estavam a dizer: olha, ele não está a rodar, temos que começar a pensar numa cesariana. E então eu simplesmente fugi da consulta do médico, não é? E fui seguida somente por parteiras até às 42 semanas e 4 dias, que foi quando ele começou o seu trabalho de parto. Quer dizer, pronto. O que é que acontecia? Diziam-me: olha, a tua pelvis, olha que este bebê não está a rodar, olha, bem, uma catrafada de coisas. O que é certo é que com 42 semanas e 4 dias ele espontaneamente começou o trabalho de parto e lá fui eu para a maternidade. A diferença, não é? Só o facto de teres fugido Muito da sala mais, do sim. médico é teres consciência do que, espera aí, eu não quero isto, não é? Não é isto que eu quero, não é isto que eu quero. Não quero fazer indução, não quero pôr nenhum balão aqui, não quero que me ponham oxitocina, não quero fazer misoprostol, não quero nada disso, porque eu sei que é só preciso esperar. E é isto que eu queria que as outras pessoas também fizessem. Mas só se consegue fazer isto com muita informação. E Então, estamos livres, mesmo informadas, se não criarmos uma boa ceder à rede de pressão. apoio, de estar vulneráveis e um momento. E ceder à pressão, porque há muita pressão em relação a isto. E ainda hoje estava a ver um TikTok de uma doula famosa, o TikTok está na moda, e ela estava a falar precisamente disso, da forma como subtilmente se pressionam as mulheres a ceder à pressão das induções e das cesarianas e etc. E atenção, eu não tenho nada contra a mulher que quer fazer indução, mas faz a indução tendo em tua posse toda a informação em relação à indução. Queres fazer uma cesariana? Vamos fazer uma cesariana, mas deixa-me te explicar que acontece isto, isto e isto, e tem estes benefícios, e tem este. Estás a ver? É só isso que eu quero. É só isso que eu quero que quando tomes a tua decisão o mais informada possível. Depois de estás toda informada, então tens o meu apoio total, vamos embora, estou contigo, agarro-te e já não te largo. É plano A, Queres plano fazer. B, plano C. Exatamente. É o que eu digo sempre, olha, quando as pessoas vão lá conhecer a clínica, eu digo sempre, vejam a situação do plano de parto. O plano de parto há uma coisa muito pouco falada aqui em Angola. Não há planos de parto aqui em Pois, Angola. claro. Então tenho feito um bocadinho de luta em relação a isso. O que é o plano de parto? Mas para que é que isso serve? Para que é que isso serve? É a tua forma, é a forma como tu vais dar voz ao teu processo. É a tua decisão, faz um plano de parto flexível, tudo bem, discute o teu plano de parto com o teu médico, com a tua equipa de saúde, mas faz o teu plano de parto.
É a tua forma de teres voz. Olha, ainda no outro dia, na quarta-feira, fiz o parto de uma grande amiga minha e ela disse-me assim: se tu não estiveres aqui e se vier um médico fazer-me o parto, diz ao médico se eu já não conseguir que eu não quero episiotomia. E eu lembro-me que o médico chegou e estávamos ali a fazer o parto e ele ficou situado pronto, foi ele que ajudou o bebê a sair e ela a fazer força, olhava para mim, apertava-me a mão e eu disse, ok, ok. E ela, não quero episiotomia, não vamos fazer Tipo, episiotomia, não fala vamos por fazer. mim, que eu não consigo agora. Estás a ver? Isto é um plano de parto, isto é um plano de parto. Nós planeámos isto, Sim, isto não foi um plano de parto. Então, é isso, informação. Informação. é mesmo, é tudo os recursos que tiverem ao nosso alcance, nem que seja mesmo dar essa olhada, não é? Tipo, fala por mim que eu agora não E consigo. aqui a Carolina está a perguntar se os profissionais mais velhos fazem formação e aceitam fazer a formação Fazer de reciclagem. reciclagem, aí em Angola, qual é a tua perspectiva? E até o que podes ter de noção aqui em Portugal, não é? Olha, eu não sei como é que está a situação em Portugal agora em termos de reciclagem. Eu sei que esta vertente de parte humanizada ou parte respeitada está a ser muito difundido, mas não sei exatamente como é que está aí em Portugal. Aqui em Angola, empiricamente, eu posso dizer o seguinte, mas isto é uma informação empírica, porque eu não tenho estudos em relação a isto. Isto é o que eu vejo, o que eu sinto. Tens. A Obrigada, melhor Becky. enfermeira do mundo, a melhor parteira, a melhor mulher, a Hilda. Aquilo que eu vejo, por exemplo, no sítio onde eu trabalho com pessoal muito jovem e pessoal muito mais velho do que eu chamo-lhe as minhas tias, as mamãs. São pessoas que sempre trabalharam de uma certa forma, rotineiramente, a praticar rotineiramente os mesmos processos e que agora, a trabalharem com uma equipa, com uma visão um bocadinho diferente, estão também elas a adotar novos comportamentos. Eu lembro-me perfeitamente, por exemplo, aqui há uns meses atrás, uma das mais velhas, que já tem 60 e poucos anos, a perguntar ao pai: Papá, não vai querer estar presente? Veja lá, pensa em cortar o cordão umbilical do bebê. Não quer cortar o cordão umbilical do bebê. Quem quer cortar? A mãe, o papai? Eu fiquei assim. Emoção. Obrigada, obrigada. Não é incrível, não é? Como é possível? É possível nós mudarmos a mentalidade, é É, possível nós vermos, e não existe essa coisa de vamos agora investir nos jovens médicos e nos jovens enfermeiros e nos jovens profissionais de saúde. Não, é possível entrar em contacto e claro que mudar sim. mentalidades, que é isso que ainda há uma grande Mas tens que ter resistência. esta aceitação, não é? Tens que ter esta aceitação. Claro. E aqui a Há um Oxana já está que a estava a dizer que dizer, não aceitam, não é? Que são muito exatamente, arrogantes aí. a Oxana Beijinho, ela estava aqui a dizer que não aceitam porque são muito arrogantes. Pois, quer dizer, é verdade, também existe aqui um bocadinho de arrogância profissional, eu não preciso, eu já sei fazer as coisas, sempre foi assim, mas o que é Vêm-se mais isto? novos a querer nos ensinar. Esses mais novos chegam então, estás a ver? Epá, há assim um bocadinho de resistência à mudança, mas em tudo há resistência à mudança, não é? Nós só temos é que demonstrar, por exemplo, uma das médicas com que eu trabalho fez um estudo, ainda não tenho dados, mas este estudo também já é antigo, um estudo sobre as consequências, aqui em Angola, atenção, as Uhum. consequências da episiotomia em relação à dispareunia. Ou seja, as mulheres que tinham episiotomia queixavam-se muito mais de dor na atividade sexual do que aquelas que tinham apenas laceração ou períneos íntegros. Estás a ver? Então, quer dizer, já se começa a ver aqui alguma coisa em relação a isto. E esta médica que eu estou a falar, que não é uma médica jovem, é uma médica já tia também, já é uma mamã, teve esta sensibilidade. Então, why not? Os Sim, pôr em outros. causa, é isso. Claro. Nós, o Salman, quando propomos isto, nós não estamos a dizer que existe violência obstétrica contra mulheres negras em Portugal. Nós queremos é perceber se existe ou se até não existe e perceber até que ponto é que nós podemos, de alguma forma, contribuir com dados e colaborar com esta questão, porque neste momento está a haver um grande boom de questionar e baixos assinados, isso tudo sobre a violência obstétrica. Eu sei que aí em Angola também está a acontecer, não é? Está-se Estamos a a tentar fazer. fazer um levantamento, né? O Django feminino, Exatamente. é A feminino ou Chano, feminista? feminista. O Django feminista está a proporcionar isso também, não é? Com
com recentemente formação de doulas e há que estar a haver cada vez mais esta necessidade de haver contacto com parteiras tradicionais. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Sim. Para todas as mulheres que estão aqui a assistir este live, por favor, podem me contactar por mensagem para eu mandar o questionário para vocês preencherem sobre a violência obstétrica em Angola. Podem contactar a Rita, podem contactar as múltiplas formas que nós distribuímos este questionário. É super importante colher o máximo de dados possível de todas as mulheres que tiveram bebê aqui e falar um bocadinho sobre a sua experiência sobre a violência obstétrica. E o mesmo por outro lado, Saman, exatamente. Independentemente de ser portuguesa, mas tenha vindo a realizar o parto cá em Portugal, como aconteceu com exatamente comigo, que também já preencheu o questionário, preencham também este questionário, porque eu sei que eu tenho aqui já estou aqui a vir, aqui há algumas pessoas que tiveram um segundo parto comigo aqui em Angola, mas o primeiro parto foi feito em Portugal. Então, vocês também, seguidoras deste live, deem-nos também a vossa experiência daquilo que sentiram, se acham que foram violentadas de alguma forma em Portugal, obstetricamente ou pelo vosso tom de pele, sentiram alguma coisa, digam-me aí desse lado o que é que vocês acham também, que é muito interessante partilharmos aqui todas um bocadinho esta experiência. Sim, é importante, até porque é esta ideia, não é? Estes lives que nós estamos a fazer é realmente dar voz às mulheres, é ouvirmos, debatermos este tema e ouvirmos experiências de pessoas como tu e como a Maíra e a Rita de Cássia que já participaram, e porque realmente eu acho que é importante debater isto. Nós na próxima sexta-feira até vamos estar com a Marce Lorde e a Emanuel Góes, não é? No webinar. Já tem um trabalho no Brasil e Inglaterra exaustivo e que tem frutos sobre a violência obstétrica em mulheres negras e porque realmente o racismo existe. Nós hoje não estamos a falar tanto sobre esta questão do racismo, já foi falado nas nossas lives, mas o racismo existe, mas nós queremos perceber até que ponto, para além da violência obstétrica que as mulheres no mundo estão a sofrer, até que ponto sobrepõem-se aqui as layers, né, as camadas de discriminação e de violência contra... Porque nós sabemos que a mulher negra sofre muito mais violência que a mulher branca e é realmente que nós percebemos até que ponto é que isto está a ter consequências, porque nós aprendemos a calar durante muitos anos, não é? E a fingir que não há e que não dá e a submissão. Sim, para não sermos ainda mais violentadas, não é? Aguenta-te. The way is up, não é? É melhorar e é posicionar as minhas experiências, não é? Sim, de facto, eu acredito que haja muito mais violência obstétrica para com as mulheres negras do que com as mulheres mais claras. Eu lembro-me de certos episódios que eu assisti, por exemplo, enquanto trabalhava em Portugal. E eu adorei trabalhar em Portugal, adorei. Aprendi tudo aquilo que... Muitas das coisas que eu aprendi foi em Portugal, então eu lembro-me perfeitamente disto. Mas... por exemplo, um dos hospitais onde eu trabalhava tinha uma grande comunidade guinense. E eu lembro-me de ter entrado uma senhora guinense em trabalho de parto e o comentário foi o seguinte: não te preocupes porque esta vai parir rápido, nem sequer vai precisar de epidural. O clássico. A mulher parideira, que aguenta a dor, que se cala. Que só sabe parir filhos. Porque tem uma penca deles e provavelmente esse até é o primeiro filho que ela está a parir, mas pronto. Não interessa. Elas têm boas bacias, elas parem rápido. Ai, é fantástico. Está mais próxima do macaco quase, só falta dizer isso. Talvez. Ou então veres uma grávida que até saiu da Marquesa espontaneamente, sem ninguém lhe pedir, e alguém dizer assim: se pensas que isto aqui é a África, estamos em África, estamos em onde? Faz favor de voltar para a Marquesa. Breathe in, breathe out. E engraçado. A Maíra, a semana passada, falou no live dela um bocado sobre isso, que a experiência de parto dela foi violentíssima e uma das coisas que disseram, ela é brasileira, para além da mestiçagem, filha de negro com branca. Mas ela disse que o comentário foi tu não vais parir porque tu és mistura.
E já há tantas misturas que não vais conseguir parir. Então pronto, a criança deve ficar para sempre dentro da barriga, só pode, né? Porque uma pessoa que diz uma coisa dessas não vai conseguir parir. Os mulatos não têm filhos. Pronto, ok. Não. Não acredito. Pronto, é muito assim. E curiosamente, agora aqui, não sei se tem a ver com esta questão do colonialismo ou, enfim, aqui eu sinto que quando eu tento tirar uma mulher da Marquesa para Ok, boa. parir, sinto assim um bocadinho de resistência destas minhas colegas mais velhas. Porque é engraçado que enquanto em Portugal, se tu saís da Marquesa para parir, é horrível, etc., porque estás em África, o que é que se passa? Vais para o Aqui, quando eu chão. tento tirar, vais para o chão, quando eu tento pôr as mulheres no chão de cócoras para parir, estas mais velhas dizem: ai, não faças isso à senhora, coitadinha, a senhora tem que ir para a Marquesa, por amor de Deus, olha. Quer dizer, Maus tratos. estás a ver? Tipo, não faças isso, coitadinha, mas não é por mal, é porque, não, é tipo pejorativo, estás a ver? Não faças isso à senhora, vai com a senhora Marquesa e disse: não, mas olha, tia, estás a ver que aqui com cócoras, etc., elas ficam. Estás a ver? Não, mas é Epá, interessante, eu acho que partilhei contigo que uma professora minha da faculdade partilhou que uma senhora angolana foi para um hospital aqui, numa zona até de elite, mas pronto, o hospital é um hospital público, e que ela chegou lá e as senhoras a tentarem, não, parte humanizado, não é o respeitado, é humanizado, e ela humanidade. pode colocar-se em qualquer posição, pode ir para o chão, para a bola, e ela do que isso o quê? Eu vim de Angola para vir parir deitada. Eu não vim para vir parir de cócoras, pelo amor de Deus. E então é engraçado essas Yeah. diferenças que têm a ver, como tu disseste, com colonialismo Colonialismo, que aconteceu e que que fez ainda com está que o muito. inferior é ali embaixo e o superior não é. Que ainda se sente muito, ainda se sente Ainda muito. se sente aí, não Esta é? situação, sim. Dos cabelos bem amarrados, E tu não é? sentes que as mulheres, acho que tu podes dizer isso, pronto, sendo a partir da tua experiência pessoal, claro. Estávamos há bocado a falar do colorismo. As mulheres que procuram esse parto respeitado, como tu dizes, são maioritariamente mulatas mais claras ou sentes que é uniforme, não há assim? Não sinto que seja os mais claros a procurarem este tipo de parto. Hoje em dia eu vejo todas as. Como é que eu ia dizer? Toda a paleta de cores, toda a paleta de cores a procurar um parto mais respeitado. Olha, temos aqui, por exemplo, a Onjaki, que é a Aksana. Tivemos um parto maravilhoso, que só não pariu de cócoras no chão porque, olha, não deu tempo. O bebê foi mais rápido, Tive, né? Estive eu sentada no chão com ela. Tenho uma fotografia com ela no meu Instagram, onde eu estou sentada no chão a conversar com ela e ela está acima do banco de parto. E pensámos, olha, se calhar é agora, mas não foi. Então, já agora vou-me lembrar do teu momento, do teu parto para sempre, meu amor. Foi maravilhoso, foi mágico. Eu sinto Olha, isto é que é que não bonito, há isto é que é o assim. anti-violência obstétrica, é uma parteira dizer que nunca vai se esquecer daquele parto Não, nunca vou que é um momento bonito esquecer. para a mãe e para o bebê, não é? Para ti Sim, também sim. foi, pelo visto. Olha, estás a ver aquilo que eu digo às mulheres, quando elas vão visitar a maternidade, a ver as instalações e tal, etc. Aquilo que eu digo antes de elas irem embora é: o meu desejo é que vocês saiam daqui com o vosso filho nos braços e digam assim: o meu parto foi o momento alto de toda a minha gravidez. Isso é o que eu desejo para todas as mulheres. Quer dizer, não chega só a teres uma mãe saudável e um bebê saudável. Temos que ir muito para além disso. Muito para além disso. Tens que ter um processo de trabalho parto e parto, não traumático, tanto Sucesso. fisicamente como psicologicamente, porque o meu primeiro parto, eu, Hilda, tive um bebê saudável, houve uma mãe saudável, mas houve um processo de cura pós-parto muito intenso, que ainda hoje tenho cicatrizes aqui. Eu lembro perfeitamente de estar a ir para a sala de cesariana de urgência e uma das minhas amigas, grandes amigas minhas, parteira, brasileira, eu lembro-me que ela deu-me aqui um tapa na coxa e disse-me assim: poça pá, nem para parir és boa. E eu fiquei com aquilo.
Atenção, mas ela disse aquilo espontaneamente. E eu fiquei com aquela coisa: o meu corpo não colaborou comigo. O meu corpo não colaborou comigo. O meu corpo tem aqui alguma coisa Mas de isso nós errado. O meu mulheres corpo tem fazemos qualquer umas coisa de às errado. outras, a vários níveis, não é só no quarto, nas Sim. relações, no... Olha, eu acho que esse foi o facto pelo qual eu tive a amamentar. A minha história de amamentação com o meu primeiro filho foi até aos 3 anos. Eu amamentei até aos 3 anos. E eu lembro-me perfeitamente de eu estar a pensar assim: já que eu não tive o parto que eu quis. Então a amamentação vai ser mesmo como eu quero. Mamilos a sangrar, sem sangrar, mastites à parte. Epá, amamentei até aos 3 anos. E foi assim uma coisa exaustiva também, mas poxa, se o parto não foi como eu quis, então isto tem que ser. O meu E corpo tem que culpabilizei-me funcionar para durante alguma muito. coisa. Alguma coisa isto tem que estar certo. Eu culpabilizei-me durante tanto tempo sem, epá, sem me aperceber do trauma que efetivamente eu tive em relação ao meu primeiro parto. Sim. A Carolina aqui estava a voltar a insistir numa questão que é, as mais velhas, as mamães, elas tiveram uma formação em escola, não sei se ela está a pôr em causa se foi em escola ou se elas são tradicionais, Não, não, elas são elas não são. enfermeiras, parteiras. Elas são enfermeiras parteiras, sim. Trabalharam no Mas tiveram Renascimento do escola ainda antes de Cio. 25 de Abril? Sim, sim. Mas numa das clínicas privadas onde elas também trabalhavam, eram obrigadas a fazer formações frequentes, o curso de alço, entre outros cursos. Olha, por exemplo, aqui ela está a dizer que foi uma cura aquele parto, depois de 2 partos Já traumatizantes. aqui. Isto é mágico. Quando tens um parto que te cura, E nem sei, ela tens propôs-se a tudo. isso, não é? Ela propôs, porque ela podia ir com medo e dizer, ok, isto vai correr como os outros, já são dois, Não, não mas é? ela entregou-se completamente. Ela entregou-se ao É um trabalho da universo, mulher. sentiu todo. Sim. Olha, e acreditem também que em cada parte que eu tenho o privilégio de acompanhar, eu curo também um bocadinho os meus próprios traumas. Eu sinto sempre isto. Eu gosto muito de abraçar a grávida e de estar com a grávida durante o trabalho de parto, especialmente durante a contração. E cada vez que eu abraço uma mulher em trabalho de parto, eu sinto um bocadinho menos um trauma que já foi, um bocadinho menos, um bocadinho menos. Então, todos os partos que eu acompanho, sinto-me a curar os meus próprios traumas. Sim, Então, sim, ela a está aqui a Carolina está aqui a dizer, dizer ali. Foi o que tu nesta visita disseste há aprendeu um bocado, pouco que de sim, os elas brancos no estavam... fundo, Exato. elas Sim, aprenderam com exatamente. né? É por isso que elas dizem, O, por favor, não põe essa mão no chão, não é? Mantém ela na yeah. marquesa, porque vem dessa logo. Exato. Exatamente. Agora já começam a pensar diferente. Eu tenho feito uns partos no, debaixo do chuveiro. Eu ponho a grávida a tomar um banho quente, a dançar quadradinho, Sim, debaixo do chuveiro quadradinho. quentinho e o bebê acaba por sair mesmo debaixo do chuveiro. E então agora eu acho engraçado porque elas às vezes veem-me no chuveiro e dizem assim: bem, é melhor começar a trazer para aqui a marquesa porque a Hilda só vai sair daqui com o bebê nas mãos. Tragam para aqui a mesa, se faz favor, tragam para aqui os panos. E essa coisa do não tocar, não é? Do não. Parece que perdeu-se o afeto, não é? É tudo. Então o Covid veio trazer muito isso, a falta de toque. Muito. Eu sinto isso nas minhas experiências de estágio, que eu sempre que posso, nem que seja com luvas, porque também temos que proteger o doente, não é? Mas parece que. Porquê que não se pode pegar no bebê, não é? Nem que seja com uma toalha. Qual é o mal? O que é que Olha, faz mal o bebê ficar um eu bocadinho? mesmo. Todas as nossas grávidas são testadas antes de internarem. Uhum. E a maior parte delas, acho que até agora só tivemos uma grávida que testou positivo para o Covid-19. Curiosamente, não é? Graças a Deus. Ainda bem. Ainda bem. Então eu atiro-me, eu nem sequer penso. Eu atiro-me. Eu atiro-me e vou. Pronto. Nem sequer penso. Sim, a É partir do aquilo momento sim, que tu que. estás ali, tu entras na viagem, não é? Por isso que te envolves assim Oh, com Rita, a Jackie. antes disso, quando elas vão conhecer a sala de parto, já estou abraçada a elas. E não fizeram Pois, teste nenhum. estou a ver. Antes disso. Tu só não levas as famílias para casa porque já tens a casa cheia, não é? Senão, tu levavas os bebês Mas, às vezes. Eu estou a quase isso. ver. Mas isso é que é bonito, é tão bom ter-te aqui, porque uh, e, isto é que é o anti-violência obstétrica, isto é o que é suposto ser, isto é que é uma relação terapêutica. Não é, Yeah, o toque terapêutico. eu é que sei, e o que eu digo é episiotomia é Hum. romper a ruptura das membranas, é
Eu, por exemplo, sofri a manobra de Tristela e então por ironia, foi por um obstetra guineense. A parteira só o chamou, nem sabia, ela só disse, chamem o doutor. E quando eu dei conta, ele estava em cima de mim. Eu nem sabia o que é que estava a acontecer, nem percebi. E estavas deitada. Estava deitada. Eu pedi para ficar de cócoras em cima da cama. E ela disse, não, Mas não, não foi não, permitido. Uhum. Mas, por exemplo, onde eu Sim, estou é a trabalhar perigoso, uma pessoa agora, pode cair, mas eu pedi na minha inocência, né? Eu só queria ficar na posição que eu queria. pode cair, epá, mas também pode não cair, quer dizer, calma, não é? Por exemplo, eu tenho aqui um médico que tenho feito vários partos com ele e ele disse, olha, faz uma forcinha acima. E eu disse-lhe assim, então olha, em vez de fazermos uma forcinha acima, mesmo em cima da marquesa, vamos pôr ela de cócoras. Eu não sei fazer isto, não faz mal, eu sei. Então ela pôs-se de cócoras, eu pus-me à frente dela, abracei, ela teve abraçada a mim de cócoras, a fazer força, quer dizer, e o bebê veio, não foi preciso fazer manobra nenhuma, estás a ver? Às É uma vezes é só necessidade de preciso. controle e nós temos controle com a visão e eu acho que é tudo uma questão de controle, não é? O profissional de saúde quer Uhum. controlar a situação, não quer cumprir com a sua missão, não é? E às vezes é um processo de confiar. Nós temos cá a obstetra Mariana Torres, que ela fala muito nisso. Exatamente. É confiar na pessoa que nós temos ali à frente. Nós sabemos, Sim, profissionais de saúde, o que fazer se alguma coisa correr mal. Ok? Agora, é também perceber o que é que está a passar, fazer a leitura do momento, porque cada mulher é uma mulher, cada bebê é um bebê, cada momento é um claro, momento. claro, e tens que saber ler os sinais, quer dizer, aprenda a ler os sinais. Olha, hoje em dia, entra uma mulher em trabalho de parto e eu observo-a. Vejo se este bebê já está quase a nascer, se não está quase a nascer. Então faço um toque. Eu só volto a tocar outra vez a mulher quando a cabeça está já a baixar, porque eu não preciso tocar a mulher para perceber qual é o estadio do trabalho de parto dela. O corpo dela dá-me esses sinais. As vocalizações que ela faz dão-me esses sinais. Ai, eu vou A morrer. forma como ela se deambula, como ela vai para o chão, como ela anda de costas, estás a ver? Ela dá-me os sinais. Se ela já consegue comer ou se ela já não consegue comer, dá-me esses sinais. Se ela quer vomitar, se não quer vomitar. Então temos que aprender a ver outros sinais, não é só o toque, estás a ver? Sim, Por sim, sim, exemplo, sim, por é isso. Não é exemplo, preciso sempre estar a tocar e a ver. uma das Sentir. coisas que as minhas colegas mais velhas me dizem, então Hilda, já tocaste a senhora? Eu já toquei. Então aí como é que está? Ah, não sei, eu toquei só no início. Então e agora não sabes como é que ela está? Não sei, olha, ela está ali, está de cócoras, não sei, não sei. Então, mas Deve assim, não fazer uma sabes? Então, confusão. não sei. Olha, mas o bebê está bem, a mãe está bem, está tudo bem, é só esperar. Então, mas assim não sabes como é que está o trabalho de parto? O trabalho de parto está bonito, olha, está tudo bem. E aquilo, ai, estás a ver? Olha, tenho Mas aqui um estamos a mudar, comentário estamos a mudar. da Jackie, que eu acho pertinente até, desculpa cortar-te, dizer agora, que é obrigada por não desistires para ti, não é, Hilda? Desta profissão nada Pois fácil, não. não desistes por nós, não é? Tens realizado sonhos de Yeah. mulheres e já tens aqui uma senhora que disse vemos em setembro, agora fugiu-me de onde é que está, que é a Elsa Dias Neto. Primeira Hilda, Ok. encontramos em setembro. Em Mas setembro. antes, Elcinha. tem a Marlene que pergunta: Sim, a ela fez tua umas profissão foi perguntinhas, não é? favorecida com esse envolvimento que tu tens com os doentes, não é? Ou se achas que isso, Claro. não é? Porque nós às vezes quando Atenção, envolvemos quando eu demais, quiser. ou se Exato. veio da tua aptidão pessoal, ou seja, se achas que tu foste conquistada pelos doentes ou tu permitiste, não é? Eu acho que é isso que a Marlene quer dizer, envolver-se com os doentes. Com os doentes, credo. Não são doentes as mulheres grávidas, Rita. As tuas clientes. As Desculpa. clientes, as minhas grávidas, as minhas mulheres, as mulheres da minha vida. Olha, é o que eu estava a dizer aqui há bocadinho no início da live, Marlene. Marlene, não, Marlete. Marlene, Marlete. obrigada por corrigir. Marlete, eu estava aqui a dizer, quando eu fiz a minha formação em obstetrícia, eu lembro-me perfeitamente de ter professores a dizerem assim: jamais deixar uma mulher rasgar. Jamais, isso nunca pode acontecer, porque deixar uma mulher lacerar é sinal de má prática obstétrica. Estás a ver? Então, houve certas coisas que eu tive que modificar em termos de práticas erradas de violência obstétrica. Em relação a esta forma como eu me relaciono com as pessoas, eu acho que sou mesmo eu, porque ninguém me ensinou a ser assim. Eu sempre fui assim, eu sempre fui assim. Um, e quando não posso ser assim, já não sou eu.
Tanto que, olha, quando eu voltei da licença de maternidade do Miguel, comecei num novo projeto que é a clínica onde eu agora estou, né? E eu lembro-me de estar a dizer para o pessoal que estava à minha volta, eu disse assim, olha, se não for para trabalhar como eu gosto, eu não trabalho. E de repente apareceu este projeto, estás a ver? E eu fiquei toda contente. Ai, graças a Deus. O universo Porque ouviu-te. as Espetáculo. energias são lixadas, pá. E Ora, então, também está olha, aqui apareceu a este projeto Andreia. e foi... Está aqui a Andreia, que é também daí de Angola e ela está cá com um projeto, mas tem a ver com nutrição. Mas que ela, por exemplo, também teve uma experiência de parto, não queria dizer normal, mas pronto, parto vaginal pós-cesariana. E também foi uma conquista, foi um trabalho que ela fez, e eu acho que é isso, é nós não pensarmos nas coisas que não correm tão bem ou como nós queríamos que acontecessem, que não sejam oportunidades de desistirmos e não É sejam verdade. oportunidades de evoluirmos, não é? Está aqui a Carolina também a dizer, fui a uma consulta. Olha, estão aqui a dizer que querem fazer filhos para continuar a parir contigo e Façam, querem façam, todas amigas, fazer partos façam. contigo. Façam É uma todas, todas, loucura. todas, todas, todas. Aproveitem. Venham, venham, Aproveitem, venham. sejam, divirtam-se, façam filhos que eu estou aqui. Vamos embora, vamos embora. Está aqui a Carolina a partilhar que foi uma consulta durante a gravidez e que o médico gritou com ela por ela ter recusado o toque. Oh, Carolina, e o que é que tu fizeste em relação a isto? Quando sentiste violentada em relação a esta situação do médico, houve alguma coisa que fizeste? Foste aconselhada a fazer alguma coisa? Disseram-te para deixar estar, não digas nada porque ele é mesmo assim? Ou foste mais afirmativa e foste atrás dos teus direitos? Eu gostava de saber como é que foi o seguimento desta história. Sim, não, o que ela diz aqui não é que pronto, ela fez porque ela recusou o toque, não é? Agora não sei se ela nunca O mais voltou a médico essa gritou com consulta. ela. Está aqui a Andrea a responder o mesmo, nem que eu fiz a partilha da história dela assim, claro que não partilhei nada. E eu ia, continuando aqui, porque eu adoro falar contigo, nós somos um problema, temos conversas longas, e, quando nos apanhamos juntas. E o que é que tu achas que há positivo, agora em Angola, em relação a isso da gravidez, do parto, do pós-parto, que inclui a amamentação, essa noção das mulheres ganharem essa consciência dos seus direitos e os benefícios em pedir apoio, isso tudo, o que é que tu sentes que achas que está a acontecer? Claro que eu sei que não há dados, não podes falar de estatísticas, mas o que é que tu sentes que achas que está a acontecer? Achas que é parecido com o que está a acontecer no resto do mundo? Porque no fundo está a haver um boom disto do nascimento respeitado, humanizado, mamiferializado. Olha, eu acho que há coisas boas que a internet nos dá, não é? A coisa boa, uma coisa muito boa que a internet nos dá é a facilidade com que obtemos informação. Eu acho que cada vez mais as mulheres aqui em Angola estão a ficar cada vez mais informadas. E atrás do poder da informação há também um aumento do seu próprio poder enquanto mulher, não é? Enquanto que eu sei o que é que eu quero, eu sei o que é que eu não quero, e então vamos atrás disto. Eu tenho imensas mulheres que vêm ter connosco porque já sabem que o parto ali é um bocadinho diferente do parto em outros lugares. Já sabem que ali o marido pode ficar com elas, já sabem que ali elas podem ter movimentos à vontade, já ouviram falar que ali até tem uma piscina de parto, estás a ver? Então eu sinto que cada vez mais está a haver cada vez mais mulheres informadas. E eu acho que estamos a mudar o paradigma na situação da obstetrícia em Angola. O que é que aconteceu aqui agora por causa da situação do Covid? Houve muitas mulheres que foram impedidas de viajar por causa do Covid, então viram-se obrigadas a ficar em Angola. Não foi a primeira opção delas. Elas queriam um parto diferente. Entretanto, aquilo que elas depois acabam por me confidenciar é que, olha, ainda bem que não viajei. Ainda bem que não viajei. E eu fico, Sim, porque nós ganhamos culturalmente um hábito durante muitos anos. que E é saúde por é isso que os fora. filhos cá, eu vim parir o meu filho cá. Eu ainda vivia Eu em vim para os Angola. meus dois. E eu ainda vivia em Angola, por isso eu vim literalmente pari-lo cá para voltar para Angola, para E, Luanda. e já viste como é que foi o teu parto? E é sempre à procura desta coisa, desculpa o termo, porque eu vou recorrendo a isto,
abre aqui tudo, ou ocidental, né? A coisa é o melhor. Porque se for um médico branco, com certeza será melhor do que o médico negro. E é realmente interessante. É realmente interessante pensar esta ideia que passaste. Tenho aqui a Sweet Boxes, que já há pouco tinha perguntado qual era a tua opinião sobre a episiotomia, que eu acho que não é uma opinião, não é? Eu nem sei o que isso é, episiotomia. Há anos que já não Não, mas agarro uma tu não tesoura. tens opinião, tu tens evidência científica, não é? Que diz. Pronto, ponto final. Ponto final. É só, eu digo a todas olha, as mulheres. eu lembro-me exatamente do momento em que eu deixei de fazer episiotomias. Eu lembro-me que o bebê estava a croar é quando a cabeça do bebê começa a descer, eu agarro na tesoura, pá, e foi assim uma coisa que eu disse, epá, porra, não. Pousei a tesoura e disse, não, vamos lá ver o que é que acontece. Protegeu o períneo, epá, e nem uma laceração, estás a ver, nem um ponto. Eu fiquei assim, não é que elas tinham razão. A partir daí... Depois as cócoras. Já agora deixa lá ver um par de cócoras para ver o que é que isto acontece. Pimba, nem um Tu ponto. andaste a usar as tuas clientes de cobaias, não é? Pronto. Desculpem lá também, mas pronto, eu tinha que ver se isto era mesmo verdade. Não, tu estavas a pôr em prática, como é que é? Procedimentos comprovados, não é? Não estavas a inventar. Olha, outra coisa que eu tenho experimentado também é pôr uma luva com água quente no períneo, ali um bocadinho antes da altura do período expulsivo, para diminuir as lacerações. Não é que resulta isto também? Pronto, tenho assim tido... Mais um estudo. Vamos lá. É que resulta. Olha, já viste isto. E o banho? É que o banho resulta também, que eles andam a nascer todos debaixo do chuveiro. Olha, então, olha... de novo, como profissionais de saúde, desculpa, de vez em quando interrompo, não sei se há aqui algum delay, mas eu quando aqui interrompo. Como profissionais de saúde, o que podemos fazer para enfrentar... Não é como profissionais. Com os profissionais de saúde, o que podemos fazer para enfrentar os médicos? Eu não acho que seja uma cena de enfrentar os médicos, porque estás a solicitar um serviço. Quer dizer, o serviço tem que ser prestado. Se não estás totalmente esclarecida, se não estás totalmente... se não te sentes confortável, tens que falar, não podes ter medo de usar a tua voz. Antigamente nós dizíamos, não, temos que aguentar porque senão ainda vai fazer pior. Não. Existem departamentos específicos, existem diretores clínicos, existem departamentos acima deste profissional de saúde em questão para tu falares a tua situação, para tu falares da tua questão. Não é suposto nós sermos vítimas de alguém que supostamente nos devia estar a ajudar. Não faz sentido isso, não faz sentido. Não, e é importante, cá há pouco tempo falavam do não é não, independentemente de ser informada ou não. Ou seja, é legítimo uma mulher ir pedir apoio, sentir-se desconfortável com algum procedimento e dizer, olha, eu agora não quero, não é urgente, não é? Principalmente numa situação... Informação. E dizer, olha, eu vou para casa ler um bocadinho mais sobre isso, pode ser, o que é que sabe sobre isso? Isto. Ok, antes de fazer o toque, eu prefiro saber mais sobre o toque. Olha, por exemplo, no parto do meu segundo filho, eu pedi a uma colega minha parteira para me fazer o descolamento de membranas. Eu pedi, porque já estava a chegar às 42 semanas e estava mesmo a ver, bem, eles vão fazer uma injeção com oxitocina ou uma coisa qualquer. Não. Descolamento de membranas. E estás a ver? É o conhecimento é tudo na vida. Aqui a Mónica está a dizer que teve pena de não poder ter parto normal porque foi a ver os posts da Hilda que perdi medo. Ainda bem, obrigada. Mas senti-me também muito acarinhada pelo mimo todo que a Gabriel... Ok. Olha, ainda bem que existem cesarianas. As cesarianas salvam vidas, ainda bem. Ainda bem que existem partos instrumentados. Ainda bem que existe tecnologia que está a nosso favor. Não temos medo de a utilizar e a pessoa não se deve sentir diminuída enquanto mulher ou enquanto mãe por ter tido um parto por cesariana, seja eletivo, seja de urgência, como foi o caso da Mónica, seja o que for, não nos devemos sentir diminuídas. Porque no caso da Mónica, por exemplo, toda a informação foi prestada, foi tudo totalmente esclarecido, porque é que não poderíamos continuar com o processo de parto fisiológico e tínhamos que passar para um parto via alta, um parto cesariana. Mas isto é importante que se faça, não é só assim porque sim. Tem que haver informação dada à grávida, tem que haver um consentimento da grávida. Eu tenho que perceber que a grávida percebeu mesmo o porquê da situação. Sim, e ainda bem que existem cesarianas.
A Carolina, entretanto, esclareceu que a Nunca mais médica voltou ao hospital. e eu fiquei super tranquila, que até perguntei à estagiária se estava a fazer algo de errado e a estagiária disse que não. Pois. E nunca mais voltei ao hospital porque já estava em 39 semanas, mas eu fiquei tranquila e mantive-me firme e não me chateei. Estava a ver se tinha aqui mais alguma questão. O que é que nós podemos continuar aqui a tocar? E em relação ao racismo, ao colorismo que possas sentir em Angola, achas que tem alguma expressão? Eu queria só fazer aqui uma parte que há bocado estavas a falar e eu não te quis interromper, que é importante perceber que tu trabalhas no privado. Privado. E eu sei que as enfermeiras no público ganham muito pouco acima de 100 euros. Que nossos Muitas enfermeiras nem estes 100 euros ganham, porque muitas estão a fazer trabalho estagiário gratuito só para poderem se manter na prestação dos cuidados, então submetem-se a estágios não remunerados, apesar de já serem enfermeiras. E que muitas vezes, ainda como no tempo das nossas mães, no caso da minha mãe teve que levar lençóis e coisas para a maternidade, que ainda continua a praticar. Se eu por acaso assisti a um parto no Gangula, na altura namorava com um operador de câmara. E estávamos a filmar o primeiro bebê do ano. E eram 4 mulheres a parir ao mesmo tempo, 3 camas na mesma sala. Uma sala minúscula. Mal havia espaço para as parteiras. Claro. E aquilo era eu lembro, eu não tinha experiência, nem sonhava ser mãe enquanto mãe. E era as mulheres na sala de espera, eram as mulheres na sala de parto e eram as mulheres cá fora. Conheces esse cenário tão característico da Lucrécia Paim e do Gangula. E estou a falar de maternidades em Luanda só. Atenção, eu nunca trabalhei em nenhuma maternidade pública, mas já trabalhei em hospitais públicos angolanos, nomeadamente no Américo Boa Vida. Então, eu sei bem como é que é o contexto público em Angola. Eu não vivo numa bolha rodeada de amor e de oxitocina. Eu já vivi, experienciei o serviço público angolano como utente e como profissional de saúde também. Mas aí a violência obstétrica não é... Não queria usar este termo da arrogância da classe médica ou profissional de saúde, mas é muitas vezes porque muita gente, poucos recursos. E pode até ser que exista pouca sensibilidade para esta situação da violência obstétrica, mas tu não tens forma de fazer uma prestação individualizada a cada uma destas grávidas quando tens 20 grávidas em trabalho de parto ao mesmo tempo e tu estás sozinha na sala de partos. E quando só tens, por exemplo, um kit de parto. E nós ainda continuamos com um índice muito alto de mortalidade infantil. Eu lembro-me quando saí em 2015 ainda estávamos com uma média de 20 crianças por dia, incluía partos. Sim, sim. Eu por acaso estive a ver Quando estava... Quando me apercebi que íamos fazer este live, fui ler um bocadinho sobre os dados da Unicef em Angola sobre a mortalidade materno-infantil e tanto ainda temos pouca... como é que se diz? As grávidas vão pouco às consultas pré-natais e também ainda temos, por causa da falta de seguimento pré-natal da grávida, muito desfecho patológico e da grávida, da mulher, né? Resultando em mortalidade materna e mortalidade da mãe infantil também. Existem muitas grávidas que não fazem uma única consulta pré-natal. Pelas distâncias, porque vivem longe, porque não têm recursos. Porque não têm recursos. Eu conheço pessoas que vivem não muito longe do centro de Luanda e que nunca foram à praia, por exemplo. Não? Sim. Temos que ter consciência, sim, da questão da pobreza e que ainda é... Que é uma realidade grande e cada vez se sente mais. A criminalidade está a aumentar, a pobreza está a aumentar, a marginalidade está a aumentar. E, consequentemente, a violência, sim. A violência, consequentemente, aumenta também. Porque faz um trabalho muito bonito aí de recolha de refeições e de roupa, isso tudo. Aos sábados, eu acho lindo o que tu fazes
E é assim, é espalhando amor que nós... Mas não tem sido fácil, não tem sido fácil. imagino. Mas tenho tido muita ajuda. Tenho amigos meus, ex-grávidas minhas, olha, a Susana, tenho muita gente que me tem dado roupa, tem dado lençóis, tenho pessoas, minhas amigas, que chegam à minha casa com sacos de arroz, sacos de feijão para me ajudar a cozinhar, para levar aos sábados para as famílias sem abrigo. Espetáculo. Olha, continuando aqui no tema, isso deixa-nos para outro live, Sim. sobre o humanismo ou respeito pela humanidade. Tem aqui a Marlete de novo a perguntar, e sobre o pós-parto, o que seria um puerpério humanizado, ou respeitado, como tu dizes? Isso estamos com uma grande lacuna em Angola. Olha, que eu tenha conhecimento, por exemplo, em termos de amamentação, só existem duas conselheiras de aleitamento materno. Uma sou eu, a outra é Maria João Carneiro. Ainda temos profissionais de saúde que recomendam aleitamento artificial nas primeiras 24 horas de vida, porque aquela aguadilha que sai das mamas, chamada calostro, ou colostro, ou clilostro, não alimenta o bebê e não serve para nada. Profissionais de saúde a dizerem isto. É pus. Deve ser pus. Não sei o que não sei. Não sei. Sei que me dá aqui uma volta aos fígados que eu fico. Enfim. Portanto, estamos com uma grande dificuldade. Outra grande dificuldade que nós temos é que não existe atenção nenhuma à mulher no pós-parto. Toda a atenção está mesmo virada para o bebê e esta situação do blues pós-parto, depressão pós-parto, está muito. Passa. Quer dizer, eu sinto que há falta de colo às mães, às recém-mães. Porque as mães também precisam de colo. O bebê, o bebê. E acho que não é só o bebê que precisa de colo, as mães também precisam. E acho que há muita falta de. O obstetra já acabou o seu trabalho, a pediatra focaliza no bebê, mas quem é que olha para a mãe? Não há aqui muita rede de apoio em relação à mãe. Nós fazemos aquilo que podemos, mas não chegamos a todo lado, não é? Olha, e continuando aqui naquela questão do colorismo, até aproveitando aqui a questão da Marlete, que é, percebes na tua prática ou já vivenciaste cenas de racismo no cenário obstétrico? Eu tinha perguntado o que muda no racismo e colorismo em Angola, não é? O que tu podes... Eu vou ser muito sincera, eu não sinto racismo em contexto obstétrico aqui em Angola. Sinto por vezes comorismo. O comorismo eu sinto. Eu sinto que, por exemplo, se tiver eu aqui à frente, ou se tiver talvez uma colega minha mais escura do que eu, as pessoas, se calhar, abordam mais do que a minha colega, pensando que eu sou mais competente do que ela, talvez, não sei. Mas essa é a percepção que eu tenho. Comorismo sim, racismo nem tanto. É um bocado Mas colorismo difícil, sem é dúvida. isso. Colorismo sem dúvida. Sim, Neste o sentido. tal privilégio que Os tu mais. conheces. Sim, exatamente. Os mais claros talvez sejam mais competentes que os mais escuros. Eu acho que essa é uma ideia um bocadinho ainda que está disseminada. E talvez racismo também, porque se tu tiveres um médico angolano, eu tenho muitas pessoas que vêm ter comigo e querem marcar consulta. Quais são os médicos que têm? Eu disse, olha, tenho um médico angolano, tenho um médico não sei o quê. Ai não, médicos angolanos não. Pois, que interessante. Pois, Aqui, mas não, porquê? Não? Olha, uma das melhores médicas com que eu trabalho é angolana. Esta que fez o estudo sobre a episiotomia e sobre as consequências do bem, ela é angolana. Do âmbito, quer dizer. Aqui a André diz... Eu não sei se estás a ouvir a minha mãe a falar ao telefone. A minha mãe decidiu falar ao telefone agora. Dá beijinhos à tia. Beijinhos, tia! Mãe, está quase um Portugal inteiro a ouvir a mãe. Não quero. Mas há... a Andrea pergunta aqui, mas há a cultura de parir no hospital, não é? Não há esta moda. Sim, porque está toda a gente a ouvir a mãe. Está não, faz mal. Não faz mal, tia. Está à vontade. Está toda a gente a mandar beijinhos também. Beijinhos! Em alternativa aos Andréia, passos olha, em vou-te casa. dizer uma coisa. Nós estamos, agora por causa da situação do Covid, estamos a aumentar o número de partos domiciliares. Já me perguntaram se eu poderia acompanhar os partos domiciliares. Infelizmente eu não posso, porque
para eu poder acompanhar partos domiciliares, eu teria de ter muito mais disponibilidade para o poder fazer. E o meu horário na clínica não me permite. Mas já estamos a ter muitos partos domiciliares, não apenas com parteiras tradicionais, mas também com parteiras certificadas e com doulas. Portanto, estamos Sim, a porque já existem avançar. doulas em Angola, até há pouco tempo não Muitas, havia. muitas doulas e muito boas doulas. Super bem formadas. Ahm, Estava a ver aqui, mesmo durante, a Carla Sanches, mesmo durante a gravidez, é quase tudo voltado para o bebê. Exatamente, exatamente. Se o bebê não se está a alimentar André bem, se o bebê Nabiris não está a Pratinha. crescer bem. Estavas a falar disso, dessa disponibilidade e tu, vocês têm algum contacto com parteiras tradicionais? Nós não Algum, temos contacto com parteiras tradicionais, infelizmente não. há mesmo Tenho se não contacto. fosse, não é? Sim, 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 sim. Tenho contacto com muitas domas, que são minhas amigas, em grupos que partilhamos, mas com parteiras tradicionais por acaso não. Okay. Não, nem que fosse levá-las para o hospital, para elas também verem, ou vocês irem ao meio delas e aprenderem também. Aprendermos uns com os outros, não é? Sim, exatamente. E qual é para ti, para não prolongarmos muito mais, a importância da mulher manter-se informada e partilhar dúvidas? Nós já tivemos a falar muito sobre isto, da questão da informação, mas neste contexto de realmente da violência obstétrica, não é? Uhum. Se tu No caso, não principalmente da mulher souberes, negra. exato, se tu não souberes, quer dizer, tu tens que conhecer o teu contexto, tens que conhecer o contexto para o qual te vais inserir. Se tu fores com os olhos apagados, com os olhos fechados, não vais poder tomar decisão nenhuma sobre ti ou sobre o teu corpo, não é? Nós aqui dizemos, Jacolomeço, abre o olho, Jacolomeço. Não é? Tens que abrir o olho, tens que manter informada só com uma boa rede de suporte e muita informação válida, não é? É que tu consegues ter algum poder de decisão sobre aquilo que outros pensam que podem fazer sobre ti, sobre o teu corpo. E lembrar sempre que tu vais sempre ser tu, não vais ser uma coisa ou um estudo médico que possam fazer, não pertences a caixa nenhuma, não é porque a tua mãe pariu assim ou porque a tua irmã pariu assim que tu também vais ter que parir assim. A situação do partograma, no outro dia tivemos uma discussão grande sobre isso. O partograma está em desuso em todo o mundo. Porque é que a mulher tem que dilatar 2 centímetros por hora, ou 3 centímetros por hora, ou 0,7 centímetros por hora? Eu nem sei qual é suposto Como se fosse a uma mulher dilatar máquina por. que se fosse Pois, cálculos. exato. Se não dilatar isto, já vai ter uma distócia de colo. Quer dizer, se tu não tiveres informação sobre isto, como é que vais poder argumentar alguma coisa? A Hilda não vai dilatar sempre. Tu tens que saber, não é? Argumentar, saber dizer sim, porquê, não porquê. E por isso é que eu recomendo sempre, para as pessoas que é a primeira vez uma abordagem, vão à internet pesquisar plano de parto e começa a elaborar o teu próprio plano de parto. Mas como é que isso faz? Não faz mal, vai à internet e começa a ver outros planos de parto. Vai ver o que é que elas dizem sobre os planos de parto. Vais pesquisar um bocadinho. É a única forma que tu tens de poder tomar alguma decisão sobre a tua própria gravidez, sobre o teu próprio É, processo de trabalho de parto. é responsabilizarmos, não é? Porque nós estávamos a falar ontem Sim, sobre isso, sim. que não é só apontarmos o dedo ao profissional e foi ele que meteu o dedo e foi ele que rompeu, não é? E fez. Porque no É fundo dizer, tu ok, mas eu na altura. sujeitaste, não é? Tu submeteste, tu entregaste. Nós não nos podemos entregar. Nós não nos podemos entregar. O corpo é meu, a decisão é minha. Não é não. Estás a ver? Sim, é mesmo como ter um ato sexual, não é? Eu não vou esperar que Exatamente. aconteça um milagre que o Olha, nem companheiro mais. No outro dia faça estava a falar de ter um com orgasmo e uma pronto. grávida. Estava a falar com uma grávida em relação a isso. A grávida veio de uma outra instituição para nós porque a médica, no final da gravidez, disse a ela: Olha, eu vou só ver como é que está o teu colo. E sem a avisar, tentou fazer-lhe um descolamento de membranas ali, na hora. E ela, aquilo ficou.
deixou traumatizada e ela ouviu falar de nós, vai ter connosco, acabou por fazer o parto connosco. E ela estava a dizer, tu achas que isto foi violência obstétrica? E eu perguntei-lhe assim, quando uma pessoa te toca na tua vagina sem tu dizeres sim, é violência? Achas que é violência? E ela disse, claro, é uma Meu violência Deus. sexual. Então, porquê que se for um médico já não pode ser considerado violência porque é para o teu próprio bem? Não, é violência sim. Sempre que alguém faz alguma coisa ao nosso corpo, à nossa mente, sem nós dizermos sim, é violência sim. E deve sim ser denunciado. Eu tive uma experiência que eu achei que eu nem tinha pensado nisso, porque às vezes é isto, nós entregamos que foi um amigo, e é estúpido se calhar ser eu Rita a partilhar isso, e aqui neste espaço, mas que foi um amigo que diz que foi com uma mulher no pós-parto para ele avaliar as mamas. E o médico, Uhum. ela tirou a camisola e o médico sozinho começou a baixar a alça dela, não é? Começou a baixar a alça para examinar. E ele, não. Na alça do sutiã da minha mulher você não toca. Você pede para ela tirar e depois faz o procedimento como profissional. Agora não fica aqui a tirar o sutiã em frente. E eu comecei Claro, a dizer, porque porque estava a exagerar. pensa se fosse outro contexto, não é? Se fosse outro contexto, como é que isto se chamaria? Uma pessoa que está neste momento a tirar a tua roupa sem tu dizeres, ok, Olha, está aqui é a Carla violência? Sanches a perguntar como é que se faz uma denúncia de violência obstétrica. Eu acho que todas as instituições têm departamentos jurídicos onde se podem fazer estas denúncias. Penso Em eu, não Portugal nós temos sei. os livros de reclamação Claro, aqui em e Angola cá em não Portugal temos. é que é um bocado assim doido, a mãe Ira até falou disso, a mulher está em pós-parto, por exemplo, se for uma situação de pós-parto, hormonal, tens até aos 6 meses para pós-parto para fazer isso. Tu quando chegas aos 6 Ok. meses, quando te lembras que ias fazer uma denúncia ou uma Já queixa, prescreveste já. e já. Claro, claro. Eu, por exemplo, do parto do meu filho, fiz 3 anos depois. Sobre a manobra Cristela, sobre ter pedido para não fazer episiotomia, porque eu verbalizei, eu disse, eu não quero uma episiotomia. Ah, Não mas tem que quero. ser. Ah, mas tem que ser. Eu disse, É mas para eu o teu não próprio quero. bem. E eu sentia ela a fazer a pressão e só sentia ela a fazer o corte. Agora não. Né? E é aí que depois está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, não é? E seguimos. A mãe está bem, o bebê está bem, então está tudo bem. Porque nós próprios sentimos isso. É uma avalanche tão grande, quando nós vemos aquele ser ali perfeitinho e está tudo bem, né? Ainda estamos a lidar com a alimentação, com as noites sem dormir, estas questões todas, nós vamos achar que está tudo bem. E se nós, Mas mulheres não negras, está. socialmente estamos habituadas a comentarem o nosso cabelo e nós deixamos, Sim, e exatamente. Deixa passar, deixa passar, deixa deixa-me passar. tocar, para ver Engole. se Ai, engraçado, deixa só ver como é que é. quem vai tocar no meu cabelo? Se eu permito que toquem no meu cabelo, eu vou, claro, vou permitir que me toquem nas mamas, que me toquem na vagina, que me toquem, porque não estão a fazer por Entregaste. mal. Não, pois, não estou a fazer por mal. É só porque tem que ser, já. Entregaste. Mas respondendo à Carla Sanches, denúncias cá em Portugal, denúncia mesmo, queixa do procedimento é até aos 6 meses, reclamação, nos livros de reclamação online, né, é preciso deslocar-nos, online tem a página chama-se mesmo livro de reclamação, acho eu, foi aí onde eu fiz. Quais as fontes de denúncia em Angola e denunciar vale a pena Olha, ou é perder aqui tempo? em Angola, não, nunca é perder tempo, não podemos pensar assim, não podemos Nunca. pensar assim. Aliás, aqui há uns tempos atrás eu estive a fazer um programa com duas amigas minhas sobre violência obstétrica e uma das que eu sabia que íamos falar sobre isto era o contexto legal sobre a violência obstétrica em Angola. Então foi com uma prima minha, que é procuradora, e ela teve a falar com as amigas dela, lá nos grupos do WhatsApp, sobre como é que a violência obstétrica é vista no novo Código Penal em Angola. Não existe. Pode pegar-se, talvez pela violência contra a mulher e por Aqui nós tivemos ali agora entrar assim, não é? Mas não existe nada específico sobre violência obstétrica. Da mesma forma que não acredito que exista um meio próprio para denunciar violência obstétrica. Mas nós temos sempre os livros de reclamações, temos a denunciar o ONA, temos profissional, as denunciar o ordens. profissional, ir falar com o superior, estás a ver? O importante é não calar.
não Não, calaste. por Porque, exemplo, porque enviar um atrás de e-mail ti, para a ordem atrás da de tua voz, médicos, exatamente, enviar. atrás de ti tem muitas outras mulheres que se calhar têm o mesmo sapo aqui travado na garganta que Essa que é quando essa. virem tu a teres uma ação, vão ter também ações como a tua e alguma coisa algum dia Olha, vai eu fui uma mudar. professora da Faculdade de Bioética que me alertou isso. Não perdes nada, porque mesmo que tu não usufruas dessa tua ação, dessa tua denúncia, outras mulheres vão usufruir, porque se todas as mulheres denunciassem essas ações, esses atos, era um uníssono, não é? É juntarmos as nossas Exatamente. vozes, que é isso que se quer. Não é ridicularizarmos, não é dizer, não te reclames. Para quê? Para quê? Porque é fraqueza reclamar, é fraqueza. Não, ser forte. Houve uma novela que passou há pouco tempo que é Amor de Mãe ou Mãe brasileira. Amor, não As faço novelas ideia. brasileiras são Eu sempre fortes, estou. mas que tem um momento que é uma mãe, né, que tem vários filhos e muitos deles são adotados e uma delas é negra. E ela vai para lutas e vai para manifestações, mas há um dia que ela leva umas pauladas lá num assalto, uma coisa Oh. qualquer, e ela está no hospital e a mãe diz: tens que ser forte. E ela disse: eu estou cansada de ser forte. Porque é Sim, isso que é exigido sempre da mulher, no geral, não é aguentar os filhos, aguentar o marido, aguentar. o marido. E da mulher negra é assim: é, é, é aguentar os trabalhos que uma pessoa tem que ir da margem sul até não sei aonde, porque depois a mulher negra muitas vezes sujeita-se a trabalhos mais precários, Mas sujeita-se a. tu já viste que é a forma como nós somos educadas. Somos educadas a ser aquela mulher que garante o lar, somos educadas a ser aquela mãe que fica a educar os filhos, aquela mulher submissa, que aceitas os comportamentos talvez errados do teu marido, mas a mulher que é sábia edifica o seu lar, a mulher que é sábia. Estás a ver? É a forma como nós fomos educadas, mas isto também tem que parar aqui. Temos que mostrar às nossas filhas uma coisa diferente. Então, começa pelas pequenas atitudes que nós podemos ter. Denuncia. Denuncia o E teu nós marido que sabemos bate em bem que a ti, mulher angolana. denuncia, não é? Desculpa. Não, é verdade. A mulher angolana, nós temos a mulher angolana, nós temos muitas mulheres no Parlamento, nós temos muitas mulheres politicamente e mesmo a nível social, em cargos importantes, temos muitas mulheres. Desfia, Nós até não sim. podemos dizer que somos uma minoria que cá, por exemplo, ainda no dia estava a ouvir a rádio e tinha 4 locutores homens e uma mulher. Então nós até temos esse peso, mas a mulher angolana continua a ser o sustento da casa na maior parte das vezes, o alicerce que fica com os filhos do marido, os filhos de outras relações e com os filhos, os seus próprios filhos, Os filhos é do que é casamento e os filhos fora do de casamento, fora do casamento e dentro do casamento. Mas é assim de geral, nem estou sim. a falar de estratos sociais, nem de Não, pessoas. exatamente, exatamente. É assim, a Isso mesmo. mulher angolana é assim, de uma força, é um alicerce da Perseverança, sociedade. pai, nem sei como é que é possível. E é por isso que as mulheres andam com os bebés nas costas. Tem que andar com os filhos para todo lado. Tem aqui a Dora que também diz que é muito importante denunciar. Quanto mais for feito, mais se chama a Exatamente. Quanto atenção mais, para esta exatamente. questão que não estamos adormecidas. E Angola ainda é muito miudinha a cultura de Miudinha essa reclamar coisa. oficialmente, de pedir livros de reclamações. Às vezes, É até às vezes começar. até vir para as redes. Nós não pomos aí criança desapareceu, procura, coisas. É fazer isso, aconteceu isto. A forma como nós denunciamos qualquer violência sem ter medo e é as mulheres unirem-se e é isso, e é o conhecimento, é partilharmos o conhecimento umas com as outras, empoderarmos umas às outras Não ter e medo, não ter responsabilizar-nos receio. também, não só culpar os profissionais de Exato. saúde, que sim, que têm um longo caminho. Uh, Nem todos fizeram o teu caminho, mas muitos estão a fazer o caminho que tu fizeste. Obrigada, Marlete, também agradecemos muito. Obrigada, Marlete. Acho que vou aproveitar a deixa. Não sei se podemos convidar a producer assistant do live, se ela já adormeceu. Laura, Não. E se anda cá, podemos minha deixar assistente de aqui uma produção, faz mensagem favor. também final. Senta aqui. Se alguém quer fazer mais alguma questão, olha, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Espetacular. Auricular. Uh, Deixa eu pôr. Olá!
Eu nem sei, eu curto bem os lives, que o pessoal depois no fim faz aquela fotografia final, fazemos... Isso faz agora? Isso é moda? Como é que se Fazer a faz isso? fotografia final nos lives? Não sei. Ela já Ela fez? é, sabes porquê? Porque é o TikTok. Não sei se no TikTok. Sabes que no TikTok também dá para fazer lives? Sabias, Rita? Ah, meu Deus, nós vamos mudar todos para o TikTok. É o que eu Obrigada, te estou a Cláudia, dizer. minha colega de enfermagem. E... que mais? Obrigada, Laura, por teres promovido este evento. From Angola. De nada. É a minha assistente de produção. Ela tem uma coisa. Como é que se chama, como é que se chama esta coisa aqui? Light. Um ring light e O ring uns light. botões Eu assim, improvisei uma coisa o assim. meu ring light. Não, mas ela, isso aqui é tudo. Sabes que os profissionais do TikTok são muito à frente, não são como nós que põem lâmpadas em cima de coisas Não, mas e isso encostam os prova que pelo telefones menos em aos, Angola aos não livros. estamos tão atrasados, não é? Como aqui na Europa. Que É, usamos não, muito aqui na banda bem. está a bater bué. Olha, muito obrigada por Beijinhos, tudo. obrigada. Nós. Como é que tiramos uma fotografia a isto? Temos que tirar uma fotografia a isto. Afinal, Como é que se tira? post. Obrigada a todos. Assim, screenshot? Então, vá. Não, Rita, começa a sorrir que eu vou fazer um screenshot, está É bem? um screenshot. Pois, era o que eu ia fazer, mas pronto. Ai, como é que eu faço? Assim? Vá, Laura, põe-te a isso. Posiciona-te. Sorriso, tchau, tchau, sorriso. Pimbas, consegui? Já está. Ficou fixe, não é? Correu super bem. Viste? Temos que fazer mais lives. Eu acho que sim. E um em direto Não com sei, a acho Laura a que dar-nos uma devíamos, não sei formação se, sobre não sei TikTok. se, sim, uma formação sobre TikToks. Ok. A Laura, para quem não sabe, é famosa no TikTok, tem não sei quantos milhões de seguidores. 10 mil mais de seguidores. Ela é que nos vai pôr o Saman no Exatamente. TikTok. Ela é que vai, exatamente, ela vai pôr o Saman no mundo através do TikTok. Não vais? Talvez. Olha, a próxima faço um live contigo para saber o que é que tu sabes sobre partos e coisas assim, se queres parir, se queres ter filhos. Da outra vez ela já disse que queria ter uma família. Ainda queres ter uma família? Sim. Queres ter quantos filhos? 2. 2 filhos? Quero ter 2 filhos. E sabes como é que queres que seja o teu parto? Não. Não pensaste Já sobre esse pensaste pormenor? Não. Fica para o Tens próximo muito live. tempo. Tens muito tempo, ouviste? Tens muito tempo. Beijinhos a todos, mais uma vez obrigada. Obrigada a Estamos todos. Obrigada a todos pela participação. Obrigada, Obrigada a todos pela Hilda, partilha. Obrigada, Ritinha, como por sempre. tudo. E Top, por ter estado top, aqui, top, pela tua top. disponibilidade em tudo. Obrigada, obrigada do fundo do coração. Laura, diz obrigada. Beijo. Obrigada também à Laurinha pelo como é que é? Sim, like. Agora vamos ver se eu consigo gravar isto. Se eu não estrago isto tudo. Obrigada a todas. Obrigada. Agora como é que é? Sai, não sai, fica aqui. Nem eu sei. Eu faço fechar aqui. Ai Deus, que seja o que Deus quiser. Eu vou fechar, porque eu tenho a certeza que ontem quando eu fechei, depois apareceu. Oi, Que deu para Xano! gravar, A Xana, Olha a Xana! a Xana que está a lançar o questionário sobre violência obstétrica em Angola. Também podem chatear a Xana. Sigam a Xana. Sim. Agora a Xana vai Xana me Maria, matar. agora, tudo assim, Xana. Obrigada por tudo e fiquem Então, à vontade pronto. para continuar a colocar questões por mensagem para o Saman, para mim, pessoalmente, Rita, para a Hilda, tenho a certeza que ela terá disponibilidade de prazer em responder. Claro que não podemos responder tudo, mas vamos respondendo com o tempo. E pronto. E olha, podem dar sugestões de lives que nós fazemos mais lives. Sim. Se quiserem coisas sobre o TikTok, é com a Laura, não é comigo. Laura Montes. Publicidade. Beijo. Vou desligar para ver se esta coisa Tchau, acontece. tchau. Beijo, obrigada.